investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais um vídeo interessante aqui no canal da YouTrading. E hoje o nosso papo vai ser sobre as taxas de juros e como que você entender esse indicador econômico pode ajudar a você ter mais sucesso nos seus investimentos, tá certo? Então vem comigo para você aprender. Bom, eu acredito que você saber entender e saber acompanhar os juros pode ser o principal indicador para você se dar bem na bolsa de valores, para você ter uma rentabilidade da sua carteira. Porque os juros, eles vão justamente premiar o risco do investidor. Qual que é a psicologia financeira? O ser humano está sempre em busca da zona de conforto. Então, no caso dos seus investimentos, você quer sempre ganhar o máximo de dinheiro possível correndo o menor risco possível. Quando a gente tem uma elevação dos juros, então a renda fixa, que teoricamente ela possui um risco menor, ela vai pagar mais. Então, naturalmente, o investidor tende a diminuir a sua exposição na bolsa de valores, reduzir as suas posições de ações em carteira e alocar esse capital na renda fixa, já que ele vai pagar um dinheiro maior através desses juros elevados e trazendo um menor risco para a sua carteira. E na ponta contrária, quando os juros começam a cair, geralmente o investidor ele migra da renda fixa para a bolsa de valores, começa a montar as suas posições em ações para poder ganhar com a valorização desses papéis e também com os dividendos da companhia. Quando a gente fala de juros, a gente vai entrar no cenário da macroeconomia para você ter uma visão panorâmica do mercado, para você entender melhor o contexto e como isso pode influenciar os seus investimentos. Vou dar um exemplo para você do mercado americano nesses últimos anos que nós tivemos a pandemia. Então ali, no primeiro trimestre de 2020, a gente teve a explosão do medo da pandemia, a gente não tinha vacinas, não tínhamos medicamentos, a gente não sabia quão perigoso era esse vírus, o que poderia acontecer com a economia global, e todo mundo foi para casa, né? Muita gente aí foi demitida, teve redução dos seus salários, foi trabalhar em home office. Então nós tivemos ali aquele medo, aquele desespero. Automaticamente as pessoas indo para casa afetou toda a cadeia produtiva, toda a cadeia de serviços. Ficou mais escasso a fabricação de itens, seja aí em todos os setores da economia. A matéria-prima ficou mais cara. Diminuiu então a demanda que nós tínhamos na economia de produtos e serviços. Naturalmente a gente já teve uma elevação dos preços. Ficou mais caro, por exemplo, os alimentos, o combustível, os produtos que você poderia comprar. E na contrapartida, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles reduziram os juros para deixar a economia e o crédito mais barato, para estimular a economia, e também fizeram uma série de pacotes de estímulos econômicos, de estímulos sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve o Auxílio Brasil, dando aí na casa de R$600 por mês, alguma coisa assim para as famílias. Nós também tivemos o governo bancando parte da folha salarial, já que as empresas de portas fechadas, principalmente comércio, indústria, varejo, se as empresas não faturavam, não tinha como pagar os seus funcionários. Houve uma certa redução dos salários e o governo também ajudou a bancar esse período de quarentena pagando parte dos salários. Isso daí também aconteceu nos Estados Unidos, também aconteceu na Europa, essa combinação de política monetária dos bancos centrais de reduzir os juros, deixar o dinheiro mais barato e também esses pacotes de assistência social. Então nós tivemos ali uma mistura, escassez de matérias-primas, produtos, serviços e o governo injetando dinheiro na economia. Então a gente teve um aumento da renda da população e uma diminuição na oferta de produtos e serviços. Então a gente teve uma escalada inflacionária aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Se você pegar o gráfico da inflação nos Estados Unidos para 2021, por exemplo, você vê que a inflação disparou,
Então, o que o Banco Central teve que fazer para controlar essa inflação galopante? Foi seguindo a inflação, elevando os juros para deixar o quê? Deixar o dinheiro mais caro, então ficaria mais caro para você fazer o financiamento de uma casa, financiamento de um carro, comprar eletrodomésticos parcelados, imóveis, ou seja, você vai subindo os juros, você vai limitando o poder de compra da população e aí você começa a controlar a inflação, né? Então, para a gente entender juros, a gente precisa entender esse cenário político, econômico e social que vai influenciar diretamente na inflação e que vai definir aí a curva de juros. Então, você pode ver, por exemplo, que nesse período, nesse período que nós tivemos nos Estados Unidos, os juros baixos, por exemplo, ali em 2020, então a gente estava em plena pandemia e as bolsas americanas elas dispararam, principalmente no setor de tecnologia, Facebook, Apple, Netflix, Google, Amazon, essas ações se valorizaram muito porque os juros estavam lá embaixo, havia muito dinheiro disponível na praça e esse dinheiro ele teria que ser canalizado para algum lugar. O investidor buscou a bolsa de valores para rentabilizar o seu patrimônio através do dividendo das ações e também da valorização desses papéis. Você deve se lembrar que lá em 2020, na época da pandemia, aumentou-se muito os negócios digitais, as compras online, cursos online, anúncios nas redes sociais, já que estava todo mundo em casa, todo mundo envolvido aí com o mundo digital. Ocorreu essa enorme inflação, o Fed foi subindo os juros em 2021, agora em 2022 também, correndo atrás da inflação para controlar essa escalada dos preços. E se você colocar agora, por exemplo, o gráfico da Bolsa, a gente pode mencionar aqui o gráfico do SP500, você vai ver que as ações americanas elas estão em queda, na casa aí de uma desvalorização de 30% mais ou menos. Novamente, com os juros lá em cima, o investidor não via motivo para ficar exposto ao risco da bolsa, ao risco de oscilação, já que ele poderia alocar esse capital na renda fixa, ganhar mais dinheiro com menos risco. Então a bolsa nesse momento está caindo. Agora, eventualmente aí para 2023, no caso dos Estados Unidos, essa inflação ela já sendo controlada, ela já vem caindo mês a mês, ela chegando aí perto da meta de 2%, o Fed ele pode, primeiro passo do Fed, ele começou a diminuir o aperto monetário, ou seja, as elevações dos juros a cada reunião elas vinham sendo na casa de 0,75% a mais ao ano, agora já foi 0,5%. Pode se manter em 0,5%, descer para 0,25%, se manter num patamar sem elevação e com a inflação lá embaixo controlada, o Fed pode começar a cortar esses juros. E aí a gente entra num novo ciclo econômico de expansão, a bolsa pode subir, novamente o investidor buscando esse prêmio pelo risco, tá? Então é sempre importante você entender os juros como principal indicador macroeconômico. Os juros eles seriam ali o remédio que um banco central joga na economia. Vamos imaginar assim que uma economia com uma inflação muito alta seja uma economia doente. Então o Banco Central ele vai soltando ali doses homeopáticas para ir controlando essa doença para que a inflação fique sob controle e o sistema volte a funcionar, tá certo? Então você entendendo, você tendo essa ideia aí sobre os juros, você pode ficar mais esperto, mais inteligente sobre a hora de você alocar em renda fixa e a hora de você alocar em renda variável, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe aí a sua curtida, se inscreva no canal aqui da YouTrading, ative as notificações para você ser avisado sempre em primeira mão sobre as novas aulas publicadas aqui pelos professores e não se esqueça de se inscrever no YouTrading Academy. Tem o link para você aqui na descrição desse vídeo, onde você vai desfrutar de um curso completo e gratuito para você começar na bolsa, abrir a sua conta demonstrativa para você treinar, aprender a mexer na plataforma, entender sobre Forex, sobre renda fixa, sobre ações, sobre investimentos no exterior. É um conteúdo muito bacana,
um conteúdo ideal para você que quer começar com o pé direito na Bolsa de Valores, os módulos aí separados em assuntos organizados, gravado especialmente pelo nosso time de professores, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e bons investimentos!